Como lidar com clientes que cobram até o dobro do valor do nosso exame? Uma prática até muito frequente na área da radiologia veterinária, não é verdade? Eu não sei se você passa por isso, mas eu passei por isso por quase 10 anos. Os clientes, por exemplo, o seu valor de exame custa R$ 130 e o cliente cobra R$ 200, R$ 260, e isso parece que se tornou uma prática comum em todas as regiões do nosso Brasil. Agora, eu falei para você que eu enfrentei isso durante muito tempo e preciso te dizer, eu consegui combater essa prática. Realmente demorou tempo, mas aqui eu vou te mostrar o benefício de você conseguir combater essa prática, porque de fato o que vai fazer mesmo combater essa inflação que ocorre sobre os valores de exames de imagem na veterinária é deixar um exame mais valorizado para todo mundo, para o radiologista, para o tutor, para o próprio clínico. Toda a cadeia da saúde, ela se beneficia quando a gente consegue cobrar um valor, vamos dizer assim, aceitável. Para você que é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou o Vicente, sou radiologista veterinário e eu já trabalho com imagem há cerca de 15 anos. Eu tenho vários modelos de negócio, eu tenho um centro de diagnóstico, eu trabalho como volante, tenho unidades hospitalares, fazendo serviço de ultrassom, raio-x, tomografia, endoscopia, eco. Por isso, eu estou aqui agora compartilhando com você uma estratégia para você lidar melhor com esse tipo de situação. Eu te contei a minha história, me apresentei para você, eu não contei a minha história, mas eu me apresentei para você, caso você seja aqui novo no canal, porque você precisa saber que quem está falando com você aqui é skin in the game. Você já ouviu falar nessa expressão, skin in the game? Skin in the game significa você colocar sua pele em jogo. Significa que eu falo exatamente o que eu faço, porque eu sou radiologista veterinário como você, enfrento as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. E estou aqui compartilhando uma estratégia para a gente lidar com essa situação. Agora, você precisa entender que essa prática de colocar preço em cima é muito comum no mercado, desde que tempos é tempos. E se a gente for observar, assim, exemplos bem da nossa rotina mesmo, assim, do nosso dia a dia, o próprio supermercado. Se você vai no hortifruti do supermercado, você sabe que você está comprando uma fruta mais cara só porque o supermercado foi lá direto em quem planta e quem colhe aquelas frutas, ela compra por um preço mais barato e vende mais caro. Os marketplaces que estão na internet, se você entra na Americanas, se você entra na Magazine Luiza, eles até colocam lá quando um produto é marketplace, ou seja, eles só revendem, né? Ele tem um fornecedor e eles mostram o fornecedor para você. Então, só porque ele está atravessando esse link que eles fazem, colocam um valor em cima. E dentro da nossa área, existe essa prática onde o tutor ele precisa levar o cachorro no veterinário. Ele leva no veterinário, o veterinário precisa de exame, então ele que vai indicar o exame. Ele está intermediando isso. Mas ele intermedia isso, mas ele também precisa daquele exame para ele, certo? Tá? Então, quando ele está intermediando, ele entende que essa prática pode dar para ele a oportunidade dele estar ganhando dinheiro também só por estar fazendo indicação. Então, ele teria dois benefícios. O benefício do exame por si só, que vai ajudar ele no tratamento, dando o diagnóstico, e o benefício dele conseguir renda por estar indicando. Agora, essa prática, quando ela ocorre de uma maneira abusiva, onde o valor cobrado em cima de um exame de ultrassom ou de raio-x, ele fica muito inflacionado, isso, ao longo do tempo, traz consequências ruins para a própria área da radiologia veterinária e até para o próprio clínico.
Talvez ele não perceba isso. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Mas essa prática, ela ficou muito corriqueira na nossa área. E a gente precisa entender por que que isso acontece, quais são as causas, as consequências disso e como lidar com essa situação. As causas, eu preciso dizer para você, talvez você fique um pouco chocado ou chocada comigo, mas na maioria das vezes a culpa é nossa. Tá? A culpa é nossa porque é o seguinte: sempre quando a gente vai prestar um serviço, a gente precisa fazer um acordo entre recebimento e pagamento. Então, quando a gente visita um cliente e a gente está prospectando ele, quer que ele se torne um cliente nosso para passar a pedir exame para nós. O que é que a gente está pensando naquele momento? A gente pensa quantos exames ele vai indicar, quando que ele vai indicar, o que é que você pode falar para ele gostar de você e começar a pedir o exame para você. Agora, toda vez que chega na parte de falar sobre pagamento e recebimento, pode ser a gente não tenha isso muito bem definido para falar com o cliente. Ou o cliente fala alguma coisa, como ele gostaria que fosse esse recebimento e o pagamento, e a gente, por medo do cliente não indicar o exame para nós, a gente acede aquilo e aí ele pratica o preço que ele quiser. E eu vou dar um exemplo de que eu fazia no início, tá? Eu chegava lá para o cliente, visitar, falava com ele um monte de coisa, e eu falava bem assim para ele, você não vai acreditar que é o que eu dizia. Eu falava assim: cliente, olha, o valor do meu exame é tanto, mas você pode cobrar quanto você quiser em cima dele. eu falava isso. No início parecia uma grande vantagem, um grande benefício, mas na linha do tempo, o que eu fiz foi fazer com que os clientes tivessem total liberdade para cobrar da maneira com que quisessem. Eu falava isso para eles. Ou seja, se o meu exame era R$ 100, eles podiam cobrar 200, eles podiam cobrar 250. E aí um podia cobrar 200 e o outro podia cobrar 150. Porque eu falava isso com ele. Eu não fazia um acordo com eles, eu deixava eles livres. E a gente, quando a gente vai conversar com um cliente, isso precisa ficar muito claro. Essa liberdade que a gente passa para ele, entendendo como benefício, eu já estou te dizendo que na linha do tempo é um baita tiro no pé. Foi o que aconteceu comigo, porque o meu mercado ficou completamente assim, maluco, maluco. Cada região cobrando um preço, sendo que era eu e a minha equipe prestando serviço. Então parecia que eu tinha tabelas diferentes, tá? Outra causa disso, informalidade. Trabalhar na informalidade. Por que que isso é uma causa? Porque o cliente, ele, quando a gente faz um acordo, conversa lá, como é que vai ser o recebimento? Olha, você aceita cartão? Não, eu não aceito cartão. Não, então eu vou passar no meu cartão, tá? Você tira nota fiscal? Ah, não, eu não tiro nota fiscal. Bom, eu vou precisar tirar nota fiscal, né? Você tem um CNPJ ou você está como autônomo registrado? Não, eu não tô, não. Ah, então será que eu vou precisar recolher INSS seu? Bom, então, já que você não tem uma máquina, já que você não emite nota fiscal, já que você não está regularizado, eu vou cobrar um valor sobre isso, tá? Porque eu vou ter algumas despesas que você não tem. E isso, eu vou te dizer, traz uma sensação ruim. Eu senti uma sensação muito ruim quando isso acontecia. Por quê? Porque parecia que o cliente ele estava aqui e eu estava aqui. Eu não sei se isso acontece com você, tá? Mas como passei um período atuando como radiologista veterinário de maneira informal, eu precisava me esconder, eu tinha medos, receios, e eu acabava não tendo argumentos para estar negociando com o cliente. Ele falava: você tem ou não? Você tem não? Você tem não? Então, quer dizer, o cliente está aqui e eu estava aqui. Agora, a gente vai falar sobre as soluções, mas a gente precisa trazer um nível de conversa aqui.
tá? A gente precisa trazer um nível de que, mas aqui, acordo de recebimento e pagamento mal definido, informalidade e terceira causa, preços de exames baixos são uma das principais causas dessa cobrança abusiva em cima dos nossos exames. Porque, às vezes, o cliente até pede isso. Quanto que é o valor do seu exame? R$ 130. Ai, olha, eu cobro 180 aqui, não tem como você cobrar 120, não? Quer dizer, o cliente, ele já cobra mais que você e ele ainda quer que você abaixe mais o seu valor, porque ele está fazendo uma ponte. Essa ponte que ele está fazendo vai beneficiar ele. Ele precisa desse resultado também. É necessário haver uma relação de ganha-ganha. Eu falei no início, aqui, eu falei sobre skin in the game, né? Colocar, falar o que exatamente o que faz. Eu tenho prestadores de serviço no meu centro de diagnóstico. Eu preciso de anestesistas, eu preciso dos patologistas para as punções que eu faço, dos anestesistas. É para tomografia computadorizada, é para sedar raio-x, é para sedar alguns procedimentos de ultrassom. E eu vou te dizer, o que eu gero de faturamento, mais ou menos, nesses serviços, tá? Chega até R$ 15.000. E eu poderia muito bem cobrar em cima. Tá? Só da anestesia. Só da anestesia. Eu poderia cobrar muito bem em cima. Mas eu não cobro R$ 1 em cima. Eu não cobro nenhum real. Eu preciso desse serviço. E eu estou falando isso porque eu sou skin in the game. Eu pratico o que eu falo. E dá certo. Bom, já que a gente sabe quais são as causas, as principais causas que levam essa inflação do valor dos nossos exames, que infelizmente até os laboratórios eles sofrem isso e eles sofrem numa escala maior do que a nossa, os laboratórios, né, com um hemograma, com um bioquímico, né? Bom, mas aqui a gente está falando de radiologista para radiologista, para quem trabalha com imagem, para quem trabalha com imagem. Então a gente vai se focar nisso. Quais são as consequências de termos essa inflação, esse sobrepreço? Primeiro, diminui demanda. Diminui demanda. Você concorda comigo? Seu exame é R$ 130 ou R$ 150. É um número empírico, tá? Não é o valor do seu exame ser esse, não. Eu só estou usando um exemplo. Você concorda? Se ele fosse R$ 150, a gente conseguiria fazer 30. E se a gente passar ele de 150 para 200, a gente só consegue fazer 20. Por quê? Porque o preço, ele seleciona os clientes. Ele seleciona o nicho. Por isso, se ocorre uma inflação, primeiro a gente estimula o clínico a pedir mais exame. Mas o tutor, ele vai ficar menos disposto a pagar 200 do que se fosse 150. Talvez, se um exame, no valor que fosse, ou uma pequena diferença em cima, de 130 fosse 150, às vezes porque você é um serviço volante, principalmente para volante isso, tá? Se você é um serviço volante, vai na clínica dele, você usa o espaço dele, usa a secretária dele, usa os auxiliares dele. Dele quem? Dele cliente. Então, isso tem um preço. Agora, se você trabalha como fixo, ele só vai encaminhar para você o exame. E ele está encaminhando. E você vai estar recebendo direto do cliente, certo? Bom, se o cliente vai pedir o exame, se ele falar que é 150 ao invés de R$ 200, a chance do cliente aceitar é muito maior, principalmente para casos mais tranquilos. Porque se o caso é muito sério, eles vão querer pagar mesmo, eles querem pagar até mais. Um caso é emergência, urgência. Agora, pacientes de rotina, quer fazer um check-up geral, uma pesquisa de metais periódica e tal, ele acaba desestimulando. Vou fazer agora não, vou fazer no mês que vem e tal, porque está um pouquinho caro, vai apertar, eu preciso fazer tantos. Diminui demanda, diminui. Uma outra consequência, inflaciona demais o serviço. E isso influencia diretamente numa outra consequência, perda de credibilidade. Porque se a gente inflaciona demais o serviço,
fica parecendo que o seu serviço está caro. E está diretamente conectado lá no acordo, no início, quando a gente chega para conversar com o cliente e, na maioria das vezes, a gente não deixa clara a regra do jogo. A gente precisa entender de quem é que vai pagar. Quem que vai pagar? Vai ser o tutor que vai pagar direto para o radiologista, para nós, para você? Ou vai ser a clínica que vai pagar? São duas relações comerciais completamente diferentes. Eu vou te explicar isso. Mas imagina que o tutor ele está linkando o serviço de imagem a você. Aí esse tutor faz um exame em você em uma tal região. Aí o exame está R$150. Aí, de repente, ele vai para uma outra região. Você vai lá fazer o exame. Quando ele vai pagar, está 200. Aí vai numa outra região. Trocou de clínica. Aí ele pagou 180. Quanto que é isso? Esse radiologista veterinário, ele cobra o valor que ele quer? Como é que é? Que desorganizado. Nossa, ele tá me explorando. Então o lugar ele cobrou mais caro, aqui ele cobrou mais barato. Mas por que tá acontecendo? E olha, os nossos clientes, eles não são bobos. Eles não são bobos. Eles conversam com o vizinho, conversam com o amigo, ele entra nas redes sociais, ele liga para as clínicas, eles fazem pesquisa de preço. Eles fazem o comportamento dos nossos clientes dessa maneira. A gente não pode ficar subjugando os nossos clientes, achando que eles não sabem que as coisas acontecem. Muito pelo contrário. Existe até já esse estigma, né? Ah, você está ganhando muito em cima. Porque quando eu vou fazer a anestesia de um paciente meu, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente, olha, a gente vai precisar anestesiar, mas eu não ganho nada em cima. Tá? Não ganho nada. Isso você vai fazer um acerto direto entre você e o anestesista. Aí, tudo bem. Por quê? Porque eu quero passar credibilidade. Quer dizer, olha, você só vai pagar o meu exame, o meu serviço, tá bom, tutor? Isso eu conversando direto com o tutor, tá? Então, uma inflação de exame diminui demanda e ainda causa perda de credibilidade. Bom, entendemos as causas, sabemos as consequências ruins, né, que é o baita tiro no pé, deixar a liberdade, mas então como lidar com isso para a gente resolver de uma vez por todas e combater essa prática dentro da nossa área da radiologia veterinária? Quando eu falo radiologia, isso inclui ultrassom, tá? Raio-x, não importa, tá? É na área da imagem. Bom, tudo se resume a posicionamento. Grava essa palavra. Posicionamento. Você precisa se posicionar. E por mais que você ache que às vezes você está se posicionando, volta e meia a gente entra num status de medo e o que impede a gente estar se posicionando de fato, tá? Você vai entender melhor agora que eu vou te explicar. Bom, primeiro ponto. Você precisa sair da informalidade caso esteja informal. E aí a gente vai entrar no primeiro status, medo. Pô, mas Vicente, eu vou me regularizar, mas aí eu vou abrir uma empresa, um CNPJ, eu vou precisar pagar imposto, eu vou precisar pagar aquilo. Poxa, isso aí vai diminuir demais minha margem de lucro e tal. Isso já é um medo, isso já é um receio. Você precisa se posicionar para você mesmo. Olha, não tem condições de eu continuar sendo tratado dessa forma, onde o nosso cliente está em um patamar e como eu estou informal, eu estou em outro patamar. A gente precisa igualar a régua. A gente precisa igualar a régua. Ó, o cliente chega e fala assim... Olha, eu pago taxa de cartão. Eu também pago. Eu preciso pagar imposto. Eu também pago. Olha, eu tenho equipe. Eu também tenho equipe. Olha, eu tenho custo. Eu também tenho custo. Nós dois estamos em situações iguais. Qual é a diferença? E aí a gente não precisa se esconder mais. A gente está em pé de igualdade. Bom, cliente, se a justificativa para ter uma inflação tão grande sobre o meu exame é ter que arcar com essas despesas, você não precisa arcar, desde que eu mesmo arco. Porque o valor do meu exame já contempla essas despesas. Simples assim.
Isso você já quebra esse argumento. Já quebra. E esse argumento ele é muito usado. Eles usavam demais comigo. Talvez eles usem com você, se você tiver informal. E se você não está informal, está todo regularizado, talvez você também não esteja sabendo usar esse benefício e está mostrando para o cliente que você também tem despesas, que você tem compromissos, deveres. Está totalmente regularizado. Esse é o primeiro passo, tá? Mas só isso, por si só, não basta, tá? Porque isso está entranhado dentro da nossa área. Aí a gente vai entrar num outro ponto, que é cobrar o valor certo do exame. Lembra que eu disse que uma das causas é ter um preço muito baixo? E eu vou dizer para você com propriedade, eu não fiz ainda uma pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, mas eu me relaciono com radiologistas do Brasil inteiro. E eu percebo que existe uma predominância onde o valor dos exames que o radiologista recebe é sempre inferior à de que, de fato, os tutores pagam. Ou seja, o mercado está acostumado a pagar mais por um valor de exame de imagem, seja um raio-x, seja um ultrassom. Porém, o radiologista recebe menos. Então, você precisa ter um preço certo, um preço adequado ao seu serviço, ao que você oferece. E o preço, ele tem que ser seu. Seu o suficiente para você pagar todas as suas despesas, todos os seus investimentos e sim, você precisa ter lucro. Você precisa ter lucro. E eu estou te falando sim, você precisa ter lucro, que não há problema nenhum em ganhar dinheiro. Não tem problema ganhar dinheiro de forma ética, de forma com que a gente consiga fazer o nosso trabalho, que a gente salve realmente uma vida. É lógico, não tem. É a consequência. Esse é o nosso trabalho, a gente faz isso, né? A gente entrega diagnóstico, segurança, resultado, a gente salva vidas e aí a gente acaba sendo recompensado financeiramente. Então, o seu preço tem que contemplar despesas e investimentos e você ter lucro. Sim. E se você bota um preço muito baixo, o que é que o cliente faz? Ele distancia. E o cliente, ele está pensando nele. Ele está querendo se distanciar cada vez mais. Por quê? Ele quer ganhar mais. Mas o cliente, ele olha para ele. Eu olho para você, radiologista. Por isso eu estou te passando como lidar com essa situação. Porque eu penso em você, enquanto o cliente pensa nele mesmo. Porque, afinal das contas, é muito comum um radiologista veterinário ser sozinho, né? Pode ter até vários clientes, a gente vai num cliente, mas no final das contas a gente entra dentro do nosso carro e a gente está sozinho, não tem com quem conversar sobre isso, principalmente com quem é da área, ou às vezes vai conversar com alguém que é da área e tem um pensamento completamente diferente. E tá tudo bem, eu respeito. Mas aqui eu estou mostrando o que o normal, o convencional, gera de efeito colateral ao longo do tempo. Eu estou te mostrando, eu estou te provando isso, porque eu sou como você. Você pode manter um diálogo direto comigo se você trabalha na área da imagem ou pretende trabalhar na área da imagem, porque eu te entendo. Eu sei o que você vai passar, tá? Então, o seu preço tem que estar adequado. E aí o cliente fica cada vez mais inibido de estourar demais o valor, porque também o cliente, ele pensa, né? Ele fica também, ele tem os receios dele. Então vamos supor, tá? Que o seu exame é 130 e o valor do exame que está sendo cobrado é 180. Por que o seu exame está tão barato, 130? Você pode cobrar 150, você pode cobrar 160. E aí o cliente vai falar assim: ah, mas isso vai diminuir a minha margem. Isso vai diminuir a minha margem. Então eu vou falar do último passo para lidar com isso. Não tenha medo de negociar com o seu cliente. Não tenha medo. Eu estou falando do medo porque eu sentia isso. Eu tinha medo. Eu tinha medo, cliente. Aí eu vou cobrar tanto a mais, tá bom? Ah, tá bom, tudo bem. Beleza, tudo bem.
Porque se eu falar não, se eu falar que dessa forma não tem como, o cliente não vai me pedir mais exame, de jeito nenhum. E aí, perca esse medo. Esteja regularizado. Saia da informalidade. Tá com o seu preço justo, onde você vai pagar tudo e vai conseguir ter o seu lucro e fazer os seus investimentos. Negocie com o cliente, deixa claro com o cliente. Cliente, é o seguinte, como é que vai ser? Pagamento, tá? Pagamento. O tutor vai pagar direto para mim ou vai ser você que vai pagar direto para mim? Qual vai ser o valor? Você vai cobrar um valor acima? Como que vai ser esse valor? É tanto. Mas por que um valor tão alto? Será que a gente não pode diminuir esse valor para a gente aumentar a demanda e fazer você conseguir ganhar mais na cirurgia, ganhar mais na internação, onde de fato você ganha mais dinheiro? Porque, cliente, venhamos e convenhamos, você ganhar somente comissãozinha de ultrassom não é que de fato você faz a receita da sua clínica, não é verdade? É exatamente isso. Não tenha medo de estar negociando com ele. Deixa a regra do jogo bem clara. Bem clara. Eu vou receber tanto do cliente, então eu vou receber tal valor. Tá? O meu exame é tanto. Aí vamos supor que o cliente chega e fala assim, o seu exame é 130 e eu vou cobrar 180. Tá bom? Se você falar assim, tá bom, não tem mais o que fazer. Você não acordou isso? A responsabilidade é sua. Tá bom. Tudo bem. Então é você que aceitou. Agora, se você está negociando com o cliente, você mostra para ele os benefícios de você estar fazendo um serviço para ele, onde ele tem o paciente e ele precisa do exame. E você tem a ferramenta, certo? Então, se você consegue mostrar para ele, cliente, olha só, você precisa do diagnóstico. O cliente vai precisar, pode ser que esse caso seja um caso de cirurgia. Ele é um cliente de tal região, é um cliente de nível de exigência maior, é um cliente que ele não aceita erro, ele precisa estar pagando por um serviço bom. Vamos fazer o seguinte, o valor do meu exame, ele é R$130 e ao invés de você cobrar 180, você cobra 150, tá? Onde você recebe os 150 e você repassa para mim 130. Tá ok? Isso é uma negociação. Isso é uma negociação. Mas isso precisa ser tratado desde o início. Não dá para a gente ignorar. Não dá para a gente tratar disso depois, com as coisas acontecendo. Aí você chegou na clínica para fazer o exame, não está definido quem é que vai pagar, como é que vai pagar, quando que vai pagar. Não tem como trabalhar assim. Isso não é um serviço profissional. Qualquer serviço profissional deixa muito clara a regra do jogo. E é você que precisa passar a regra dos pagamentos, a regra dos recebimentos para o cliente. E não tenha medo disso. Passe mesmo. Passe. Porque isso mostra organização, isso mostra credibilidade. O cliente que é um parceiro de verdade, ele vai aceitar. E aí, vamos supor, tá, que você fez tudo isso. Tá? Você já entendeu a causa, entendeu as consequências, e você está lidando com isso dentro do seu mercado, e você enfrenta, alguns clientes aceitaram, e aí você enfrenta um cliente resistente. Ele não aceita. Não, eu vou cobrar R$200 e você vai continuar cobrando 130. Aí, cabe a você escolher se você vai prestar serviço, vai manter a relação de parceria ou não. Aí está nas suas mãos. Sempre está na mão nossa, minha, sempre está na sua. É uma escolha. Se você escolher, não, eu vou continuar prestando serviço mesmo dessa maneira para esse cliente. Sendo que você já viu que outros clientes já mudaram. Aí o risco é seu de perder a credibilidade, parecendo que você inflaciona o seu exame por causa de região que você atende, que você não tem uma tabela bem definida, que você é desorganizado, que você cobra pelo carro, que você cobra pela roupa. E os clientes não gostam disso. É uma escolha sua.
Eu fiz a minha escolha. A minha escolha é que eu trabalho em sistemas de parcerias, de ganha-ganha. Eu ganho, o meu parceiro ganha, todo mundo se beneficia, ninguém tem abuso sobre ninguém. Existe um equilíbrio na relação comercial e qualquer coisa que eu perceba que vai haver um desequilíbrio nessa relação profissional, eu sempre sento para conversar, para trazer o equilíbrio. E se ela se desequilibrou, a escolha está na minha mão. Eu tomo essa escolha. Por isso, eu queria te dizer, você tem controle sobre o seu trabalho. Você pode ter exames valorizados e mais lucrativos. Só depende de você. E eu, Vicente, aqui do Improvete, estou para te ajudar nesse processo. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você tiver que fazer, pode trazer para mim. Você me encontra no Instagram, no @improvete.vet. Você me encontra no Telegram, no canal do Telegram, Sai do Modo Exame. Você me encontra no YouTube, onde eu posto uma série de vídeos sobre como um radiologista consegue trabalhar na imagem de uma maneira mais eficiente, valorizada e lucrativa. É assim que a gente lida com essa situação. Então, se você gostou desse vídeo, fala para mim, compartilha comigo nesses canais que você tem de comunicação. Eu estou aqui para olhar por você.